Recording in progress. Boa tarde a todos que nos acompanham em mais um julgamento do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, nesta tarde de sexta-feira, dia 10 de novembro de 2023, Tribunal da Cidadania, da Democracia. Aqui trabalhamos para garantir a lisura do pleito, a vontade do eleitor, enfim, pelo Estado Democrático de Direito. Eu saúdo meus eminentes pares nas pessoas do meu corregedor, o Carmo Antônio, que está em atividade eleitoral na comarca do Oiapoque, onde começa o Brasil. Em nome do Carmo, a todos os juízes membros, um abraço. Muito obrigado, presidente. Saúdo o Procurador Regional Eleitoral, doutor João, que dá muita tranquilidade a nós trabalhar com um procurador de justiça, aliás, um procurador regional eleitoral do quilate de Vossa Excelência, aos ilustres advogados, doutor Paulo Melém, a todos que estão aqui, na pessoa do doutor Paulo Melém, e aqueles internautas que sempre, fielmente, nas tardes de quarta-feira, essa semana, tivemos julgamento de segunda até agora, todos os dias, estão conosco. Sintam-se em casa, sintam-se à vontade, essa casa é de vocês. Começo anunciando, então, que havendo quórum, eu submeto à apreciação dos ilustres pares a ata da sessão judiciária daquilo que fizemos ontem. Se não houver nenhum problema, damos a ata por aprovada. Vamos aos itens da pauta de hoje. São retirados... Senhor presidente, Oi, Paulo. por gentileza, antes de nós passarmos a pauta, porque eu acho que consta da ata anterior, não tenho certeza, com relação à redesignação daquelas audiências que o doutor Paulo Melém advoga, são aqueles 3 embargos. E como houve o agrupamento para redesignarmos todo para dezembro, talvez fosse o caso de a gente fazer esse ajuste, porque eu acho que não houve tempo hábil de intimar, inclusive, sobre essa redesignação. Talvez seja até por isso que ele está aqui, eu não tenho certeza. É outro processo. É outro processo. Desculpa. Mas nós já vimos aqui naquele reagrupamento, doutor Paulo, fique tranquilo, a secretaria está assim atenta, né? Ok. Coisa, doutor Não, Paulo, é porque eu imaginei que ele tivesse sido apregoado como sendo para hoje, né? Que não tivesse sido retificado foi retirado, é outro processo. Okay. Eu começo anunciando os processos que serão retirados de pauta a pedido do relator. São o item 3, a AIME número 10 de 2023, um processo que tramita em segredo de justiça e haveria sustentação oral do doutor Inocêncio Mártires Coelho e Robério Abdon de Oliveira. É isso mesmo, doutor Rivaldo? Isso, senhor presidente. Só que eu estou pedindo retirada de pauta para incluir na dia 13. Teve um pedido dos dia 14, né? Que dia 13 não tem. Dia 14, dia 14. Dia 14. Então, doutor Inocêncio Mártires, não sei se está na sala. Doutor Robério Abdon, não estão na sala, não estou vendo. Estão também aqui presente no plenário. Doutor Luciano. Perfeito. E o doutor Robério Abdon, esse não está presente, né? Ele apresentou justificativas, presidente, nos autos. Já está intimado, então. Por esse motivo que eu estou pedindo então, pronto. Retirado de pauta, incluído na sessão do dia 14, dos advogados. Também retirado de pauta o item 4, o agravo regimental na representação especial 839 de 2022, também de relatoria do juiz Rivaldo Valente, o agravante ao Ministério Público, agravados Jaime Nunes, Liliane Araújo de Carvalho Albuquerque. Foi retirado para inclusão no dia 16 de novembro. É isso, doutor Rivaldo? Senhor presidente. Perfeito. Então, retirado esses de pauta, agradecemos a compreensão dos presentes e vamos dar prioridade nos processos de sustentação oral. Em julgamento, item 5 da pauta é a prestação de contas 0600-109 de 2023, origem Macapá, relator o juiz Paulo Madeira, interessado é o Partido Democratas, o DEM, Ivanildo de Oliveira da Silva, Davi Samuel Alcolumbre Tobelém e Fabrício Benevides dos Santos. Haverá sustentação pelo partido, pelo DEM, do doutor Paulo Melém, que aqui está presente, e comporão a turma julgadora, além do relator Paulo Madeira, os juízes Tina Souza, Paola Santos, Rivaldo Valente, Carmo Antônio, Anselmo Gonçalves e João Lage. Ilustre relator com a palavra.
Senhor presidente, muito boa tarde a Vossa Excelência, boa tarde a todos os pares, ao senhor Procurador Regional Eleitoral, eminentes advogados que nos acompanham presencialmente, pelas redes, servidores, servidoras e todos os presentes. Senhor presidente, aqui o Diretório Estadual do DEM, Partido Democratas, apresentou prestação de contas referente à movimentação financeira do exercício de 2022. Na análise, o NACEP identificou algumas falhas. O diretório foi devidamente intimado, apresentou a documentação que o NACEP apontava e, diante da documentação, o NACEP opinou no sentido de aprovação, entendendo que estava tudo devidamente comprovado e, portanto, era possível a aprovação sem qualquer ressalva. O Ministério Público, por outro lado, divergiu da manifestação técnica, pugnando pela desaprovação e devolução de recursos. Esse, em síntese, senhor presidente, é o relatório. Relatório, vamos ouvir, primeiramente, inicialmente, o doutor Paulo Melém. Doutor Paulo, muito prazer em tê-lo. Seja bem-vindo, a casa é sua, a tribuna, com Vossa Excelência. Está com a palavra. Apertar, Paulo. Agora. Boa tarde. Excelentíssimo senhor presidente desta Corte, deste Tribunal Regional Eleitoral, desembargador João Lages, excelentíssimo desembargador Carmo Antônio, que presta serviço dessa Corte lá na fronteira do Brasil, município de Oiapoque, doutor procurador do Ministério Público Eleitoral, senhor relator, nobre relator, doutor juiz eleitoral Paulo Madeira, nobres juízes eleitorais. Inicialmente, gostaria de reproduzir aqui o parecer do Núcleo de Análise de Contas Eleitorais e Partidárias, referente às contas do Democrata do Diretório Estadual exercício 2022. Então, na realidade, foram feitas várias anotações. No item 2, que o partido pagou a multa por atraso na entrega da DIF anual, no valor de 530, contrariando o disposto no parágrafo 2º do artigo 17 da Resolução 23.604/2019. Na realidade, o partido, no ID 511.0199, fez a devolução e sanou a irregularidade. Fatura de energia elétrica. Para ver que o NACEP ele não deixa passar nada. Então, o fundo partidário ele não pode ser pago, multas, juros. Então, teve aqui uma fatura de energia com atraso, no valor de R$ 403,76, com a cobrança de R$ 2,18 de correção monetária, R$ 5,30 de multa por atraso, 2,29 de juros de mora, no total de 9,77. O partido imediatamente, no ID 511.0199, também fez a devolução ao Tesouro, fazendo a juntada do devido comprovante. No item 3, a despesa de R$ 840 da Maflan, na realidade, um percalço, não foi apresentado o comprovante fiscal. Aí foi exigido o comprovante fiscal e o partido, no ID 511.0201, apresentou devidamente a nota fiscal e foi sanado. O item 4 está no valor de R$ 1.325, referente a uma compra na Center Kennedy, não foi também
apresentado o documento que comprovasse a regularidade do gasto. O partido também apresentou a nota fiscal no ID 511-0202, sanando a irregularidade. Com isso, sugeriu o NACEP a aprovação das contas. O que eu queria fazer a avaliação é que o NACEP, aqui eu sou economista, 30 anos de economia, sei muito bem que diferencia receita e despesa. Aí o NACEP ele tem essa função contábil de fazer esse registro, de fazer essas conferências. E essa é a função dele. E acredito quando se define, você tem uma nota de R$1.000, você tem uma receita de R$1.000, comprovadamente apresentado os documentos, você não tem como contestar. Mesmo assim, o doutor Ministério Público apresentou um parecer requerendo a desaprovação das contas do Democratas 2022, onde todos os itens foram sanados. E ainda pedindo uma devolução, se não me engano, de R$153.000 de devolução. E eu fico ainda pensando, algumas coisas, alguns pareceres com essa formatação simples, uma prestação de contas simples, desta outro procurador, ela emperra um pouco o judiciário. Ela precisa ter mais agilidade, melhor andamento, porque isso aqui é nada mais do que dados simples contábeis. Não houve perda de prazo, não houve qualquer outro motivo que fosse gerado uma desaprovação, nobre presidente, nobre relator. Então, eram essas as minhas considerações, e requeiro a aprovação das contas sem ressalvas. Passar a palavra ao do Regional Eleitoral. Obrigado, desembargador João Lages, na pessoa de quem cumprimento todos os demais juízes eleitorais que integram o plenário, cumprimento também o doutor advogado, todos os que nos acompanham presencialmente e de forma virtual. Excelências, a divergência entre o parecer do Ministério Público Eleitoral e do órgão técnico do TRE consiste numa divergência de interpretação acerca da forma como devem ser comprovados os gastos eleitorais. E essa matéria já foi trazida diversas vezes para esse plenário, por se tratar já de uma questão batida. Eu apenas vou fazer remissão ao parecer, que se manifesta pela desaprovação das contas e pela devolução do valor de R$ 153.596,24. Uma palavra ao relator. Senhor presidente, conforme já antecipou o doutor Ministério Público Eleitoral, a matéria ela tem sido trazida aqui de forma reiterada e nós firmamos o entendimento, inclusive de bom tom que eu registre que logo no início, quando eu comecei a compor o pleno, eu tinha um entendimento que se alinhava de algum modo com o Ministério Público Eleitoral. Eu sempre considerei mesmo e continuo considerando perfeitamente respeitáveis e pertinentes as manifestações do Ministério Público Eleitoral, porque é o papel mesmo do Ministério Público Eleitoral fazer essa averiguação e indicar os pontos que ele entende que podem suscitar alguma dúvida ou que podem trazer alguma materialidade em relação a qualquer desvio de finalidade de verba pública. Então, o Ministério Público está corretíssimo quando traz essas argumentações. Mas a Corte tem reiteradamente decidido no sentido de que a nota fiscal e outros documentos, eles são do mesmo modo, têm o mesmo peso de idoneidade, desde que não haja qualquer dúvida quanto ao emprego da verba para aquela finalidade eleitoral. Se houver dúvida e o partido ou o candidato, conforme o caso, for chamado e não suprir, aí sim, aí é o caso de reprovação ou, do mais, ou no mínimo, melhor dizendo, aprovação com ressalva. No caso aqui presente,
tanto o serviço de honorário de advogado, quanto o outro lá, que é o serviço de propaganda, enfim, houve comprovação suficiente. Essas especificações de atividades a que o Ministério Público reiteradamente sustenta que seriam necessárias, na verdade, isso é apenas um complemento quando houver dúvida sobre o emprego da verba. Não houve. Então, senhor presidente, para não me alongar muito, eu estou votando aqui em coerência com o que nosso tribunal tem decidido de forma reiterada. Eu estou acompanhando integralmente o parecer do NACEP, respeitando, conforme digo e faço questão de ressaltar, o trabalho e o papel do Ministério Público Eleitoral, mas eu estou acolhendo o entendimento do NACEP, no sentido de aprovar integralmente e sem qualquer ressalva a prestação de contas do Partido Democrático Regional do Estado do Amapá, relativo às eleições de 2022, ao exercício financeiro de 2022. É meu voto. Eu voto com o voto a juíza Tina Souza. Com o relator, presidente. Juíza Paola Santos. Recording stopped. Com o relator, presidente. Parou a gravação. Juiz Rivaldo Valente. Acompanho o relator, senhor presidente. Juiz Carmo Antônio. Com o relator, presidente. Juiz Anselmo Gonçalves. Com o relator, senhor presidente. Eu também anuncio o resultado. O TRE da Amapá, unanimidade, aprovou as contas do Partido Democrata referente ao exercício de 2022, nos termos do voto do juiz relator. Tudo ok aí com o som, com a gravação? Interrompeu, teve uma hora aí. Mas tá tudo bem. Doutor Paulo, então, bom final de semana, vá com Deus, tá bom? Qualquer coisa, avisa para nós aí. Um abraço. Estamos em julgamento conjunto, os itens 1 e 2 da pauta. A AIG número 0601660 de 2022, origem Macapá, relator juiz Carmo Antônio, investigante Ministério Público Eleitoral, investigados Carlos Adriano Dias da Costa, Leidiane Barroso Moreira, Ana Zilda da Silva Nascimento. E a representação especial 0601664 de 2022, origem Macapá, relator juiz desembargador Carmo Antônio, representante também o Ministério Público Eleitoral, representados Carlos Adriano Dias da Costa, Leidiane Barroso Moreira e Ana Zilda da Silva Nascimento. Além do relator, comporão a turma julgadora os juízes Anselmo Gonçalves, Paulo Madeira, Tina Souza, Paola Santos, Rivaldo Valente e João Lages. Ilustre relator com a palavra. Excelência, Vossa Excelência já fez o pregão, eu só peço a gentileza, eu estou sem ele aqui na minha pauta, mas já falei com a assessoria, só peço a gentileza de que, como já foi anunciado, que haja um julgamento e, na sequência, possa ser o meu, pode ser? Pode ser, sim. Então, vamos adiantar. Obrigado. Chama em julgamento o item 6 da pauta, a prestação de contas 0600-108 de 2023, origem Macapá, relatora Paola Santos, interessado é o Partido Progressistas, o PP, André dos Santos Abidon e Lana do Socorro Dias Picanço. Comporão a turma julgadora, além da relatora, os juízes Rivaldo Valente, Carmo Antônio, Anselmo Gonçalves, Paulo Madeira, Tina Souza e João Lages. Ilustre relatora com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, eminentes pares, doutor Procurador Regional Eleitoral, a todos que nos acompanham, boa tarde. Fui dos autos de prestação de contas anual do Progressistas PP, relativo ao exercício financeiro 2022. Após a análise conclusiva do NACEP, pela aprovação com ressalvas, apontando a apresentação de alguns comprovantes de despesa somente após o parecer preliminar, mas que essa situação não comprometeu a rigidez das contas. O Ministério Público Eleitoral ele destacou a ausência de efetiva comprovação de serviços advocatícios contratados pelo valor de 260 mil, pois o interessado juntou somente notas fiscais e instrumentos contratuais genéricos. Ao final, pugnou pela desaprovação das contas e restituição ao Tesouro do montante mencionado, acrescido de multa de 20%, nos termos do artigo 48 da Resolução 23.604 de 2019. É o relatório. Relatório do Ministério Público Eleitoral, doutor João. Obrigado, presidente. O Ministério Público Eleitoral faz remissão ao parecer já acostado aos autos pela desaprovação das contas e devolução do valor de R$ 260 mil. Devolvo a palavra à relatora. Bom,
Na análise do órgão técnico, o parecer preliminar, o partido ele não havia apresentado o extrato bancário de sua conta corrente. Então, além também de alguns comprovantes relativos à cobrança de juros e correções monetárias. Então, em razão dos atrasos nos pagamentos de algumas despesas também. Então, após a notificação, essas peças elas foram devidamente apresentadas e as inconsistências foram integralmente sanadas. Apesar disso, o órgão ministerial ele se manifestou pela desaprovação, por ele entender que a contratação dos serviços advocatícios, a quantia de 260 mil, não restaram devidamente comprovadas e estaria violando os princípios do artigo 37 da Constituição Federal e o princípio da economicidade. Então, com relação a essa argumentação trazida em parecer ministerial, eu destaco de início que não se desconhece o precedente do Tribunal Superior Eleitoral, nesse sentido de admitir a possibilidade de observância do princípio da economicidade na aplicação de recursos públicos e de que ele pode ser objeto de controle em processo de prestação de contas e também de considerar irregular despesas que tenham caráter antieconômico. Inclusive, eminentes pares, essa matéria é que tem sido bastante invocada pelo Ministério Público nas suas razões, nos inúmeros embargos de declaração que estão sendo opostos contra as decisões desse colegiado. Então, há sempre a observância desses critérios dos nossos julgamentos, as que acabam sendo as razões dos embargos. Então, não obstante a isso, a norma de regência, ela se ocupou em estabelecer os percentuais que limitam esses gastos dos prestadores em relação a determinadas despesas. E, nesse caso em espécie, não só nesse caso, mas na legislação como um todo, se fosse vontade do legislador, ele teria procedido também da mesma forma no que tange a despesa com honorários advocatícios. Então, o que não ocorre para partidos políticos no âmbito das prestações de contas anuais. E na situação aqui em espécie, foi oportunamente destacado pelo próprio Ministério Público que o interessado lhe apresentou documentos fiscais. E esses documentos fiscais eles possuem a descrição específica desses serviços contratados, o que é suficiente para o cumprimento do que dispõe a norma de regência. Então, por essas razões, na esteira do parecer do NACEP, julgo aprovadas com ressalvas as contas do progressista PP relativas ao exercício financeiro de 2022. É como voto. Todos estiverem de acordo, anuncio o resultado. O TRE da Amapá, a unanimidade, aprovou com ressalvas a prestação de contas do Partido Progressistas, nos termos do voto da relatora. Item 7 da pauta é prestação de contas. Já estou, presidente, já estou pronto para proferir o voto. Pronto, então vamos aos itens 1 e 2. Eu já fiz o pregão, Vossa Excelência pode prosseguir, desembargador. Ok, excelência, senhor presidente, Lúcio Pares, senhor procurador regional eleitoral, aqueles que nos acompanham presencialmente pelas redes sociais. Aquele mesmo princípio, estou fazendo julgamento conjunto, tanto da AIG 601-660, quanto da representação especial 601-664, exatamente por força do artigo 96b da Lei das Eleições. E também o meu voto é único para facilitar a compreensão. Quais são os fatos relatados pelo Ministério Público, por intermédio do Procurador Regional Eleitoral? Ele diz que o Carlos Adriano Dias Costa, a Leidiane Barroso Moreira e Ana Zilda da Silva Nascimento se uniram para praticar diversos atos ilícitos. Narrou que essas provas que estão aqui nos autos são resultantes da Operação Gambeto, que estão no IPL 2022-34775 da Polícia Federal do Amapá. E elas revelaram a prática de ilícitos eleitorais nas eleições do ano 2022, tendo como sujeitos ativos Leidiane Barroso, Ana Zilda, Carlos Adriano, este último candidato ao cargo de deputado estadual. Relatou que, a partir da análise dos aparelhos celulares de Ana, Lidiane e Carlos, foram encontradas conversas em que os envolvidos tratavam de diversas formas ilícitas de abuso de poder econômico em benefício do candidato Carlos Adriano.
Os representados foram citados, mas não apresentaram defesa. Com o encerramento da instrução processual, abriu-se vista às partes para apresentação de alegações finais, e somente o Ministério Público apresentou alegações finais, pugnando pela procedência da representação diante do reconhecimento da captação ilícita de sufrágio por parte dos representados, em decorrência da oferta e entrega de cestas básicas e valores em dinheiro à população em troca de voto. Na representação especial, o relator o Ministério Público os mesmos fatos, mas aqui com infringência do artigo 41A da Lei 9.504, e ele pede a condenação deles todos no que estabelece as citadas leis. Esse é o relatório, Excelência. Relatório, Ministério Público, com a palavra, doutor João. Obrigado, presidente. Excelências, conforme bem relatado pelo relator, são 2 ações eleitorais, uma AIS por abuso de poder econômico e a representação especial por captação ilícita de sufrágio. Temos 3 investigados representados: Carlos Adriano, Lidiane Barroso e Ana Zilda Nascimento. A Ana Zilda Nascimento, ela tem parentesco socioafetivo de Leidiane, conforme isso pode ser extraído das postagens no Facebook, nas quais Ana Zilda chama Leidiane de filha e a filha de Leidiane de neta. Os fatos que o Ministério Público busca comprovar é o seguinte, que Carlos Adriano Costa, Leidiane Barroso e Ana Zilda Nascimento ofereceram cestas básicas e quantias em dinheiro para a população carente em troca de votos. E as provas que embasam essa conclusão do Ministério Público são as seguintes. A primeira delas é que no celular de Leidiane Barroso foi encontrado um grupo denominado Agenda 22, Adriano Estadual, na qual existia um arquivo com uma lista de nomes de eleitores, telefones de contato e respectivos locais de votação. A existência de uma menção a locais de votação, na visão do Ministério Público, demonstra um controle sobre os votos dos eleitores que já indica, então, essa compra de votos. Após, em conversas com Leidiane Barroso e seu esposo e candidato Carlos Adriano Costa, a menção a números e nomes de pessoas. Eu vou citar apenas um nesse momento, que é o 290 Clarine, mas há diversos. E nessa mesma conversa, Leidiane menciona para Adriano que Solange em cestas, o que indica que o benefício de Solange será em cestas básicas e não em valores. E Carlos Eduardo responde, então, Solange, as cestas deu R$ 825. Essa conclusão de que são valores, ela é corroborada por um áudio que vem logo na sequência, nessa mesma conversa, em que Leidiane Barroso diz, abre aspas, mas é aquilo, né? A gente tem que saber o que as lideranças dela estão fazendo. Tem que ligar, passar a lista e dizer, olha, começa a fazer o trabalho, entendeu? Aí segue o áudio e no final termina da seguinte forma. As pessoas saberem quem é quem e quanto está saindo do meu bolso. Então, essa menção a quanto corrobora a conclusão do Ministério Público que os valores mencionados acima são dinheiro. Outro ponto relevante nessa conversa é o seguinte áudio, que um envia para o outro. Porque é assim, como até eu estou conversando com a mamãe, e mamãe, eu reitero que foi investigada a Ana Zilda Nascimento. Tem certas pessoas que a gente não pode deixar soltas por aí. E como eu falei com a mamãe também, quem tiver que ser comprado vai ser. Porque tu sabe que a Clarine não é uma liderança lá, mas pode ser uma referência boa, ela pode ter uns votos lá importantes para a gente. Então, essas pessoas a gente não pode largar assim e pronto. Isso daí a gente vai ter que ter um jogo de cintura, entendeu? O que a gente pode pensar a pessoa pode ser comprada agora ou depois. E aí o áudio continua também com outras conversas que eu não vou mencionar agora. Eu só chamo a atenção desse áudio a menção ao nome de Clarine, como que não é uma liderança, mas é uma referência boa que pode ter votos para a gente. Na conversa, um pouco acima, ao número 290 Clarine, o que corrobora a conclusão de que Clarine receberia R$ 290, então, para garantir os votos dessas pessoas nas quais ela tem influência. Em outro áudio, também trocado entre ambos, a menção à compra de votos por liderança, e eu vou citar apenas um trecho que eu julgo mais relevante, que é o seguinte. Eu acho que a gente tem que mapear as pessoas que têm 20 votos e a gente dar o suporte para essas pessoas que têm 20 votos. Porque a gente fechar com grandes lideranças assim, e elas ficarem nos matando pedindo as coisas. E se deixar para acontecer, gastar uns 30 mil durante a campanha nisso aí do pede.
Outra prova, também extraída do celular, é uma conversa entre ela e Carlos Adriano, na qual eles discutem qual seria o melhor momento para a entrega desses valores e cestas básicas. Não vou citar essa conversa para não me alongar. Para finalizar, Excelências, eu vou apenas mencionar que há documentos nos autos que demonstram que nas eleições de 2020 ocorreu também essa compra de votos por parte dos mesmos investigados nessas ações. Há diversas conversas dos três na qual é mencionado explicitamente a compra de votos. E essa ocorrência, na eleição passada, ainda que não seja exatamente o objeto dessas ações eleitorais, ela corrobora a conclusão do Ministério Público acerca da existência da infração também nas eleições de 2022. Então, Excelências, para finalizar, acerca da ciência do candidato, na visão do Ministério Público, ela é inequívoca, porque as conversas se deram entre ele e sua esposa. E em relação à co-investigada Ana Zilda, além das menções existentes nas conversas, também há mensagens explícitas dessa nas eleições de 2022, o que corrobora a conclusão que ela também participou do esquema nas eleições de 2022. Então, Excelências, por essas razões, o Ministério Público Eleitoral requer a procedência de ambas as ações. É o parecer. Devolvo a palavra ao relator. Excelente. Eu começarei aqui pela preliminar de legitimidade passiva, porque a Ana Zilda da Silva Nascimento e a Leidiane Barroso Moreira não foram candidatas, e elas estão relacionadas como parte passivas na representação especial. Então, de ofício, aqui eu estou excluindo as duas, porque elas não preenchem o requisito básico para estar na parte passiva. Ok. Praxe é normal. Pode prosseguir, desembargador. Excelência, no que diz respeito ao mérito, ficou muito claro aí na manifestação do Ministério Público, que eu só vou complementar. O primeiro aspecto é que a conexão entre os representados, porque Ana Zilda é mãe adotiva de Leidiane Barroso, que, por sua vez, é cônjuge do então candidato beneficiário Carlos Adriano, pelo que se depreende que o esquema de captação irregular de votos ocorreu principalmente sob a coordenação dessa tríade familiar. E, a partir da comunicação de instauração do inquérito policial e da análise dos materiais apreendidos por ocasião dessa operação Gambeto, houve o encontro de provas e o Ministério Público Eleitoral teve conhecimento do oferecimento e distribuição indevida de cestas básicas e valores em dinheiro a diversos eleitores do município de Macapá, visando a captação de sufrágio em benefício da campanha do então candidato Adriano. O conjunto probatório que consta do procedimento investigatório, que serviu de suporte à presente ação e depois que foi submetida ao contraditório, inclusive com instrução processual, ela está consubstanciada especialmente nas informações e diálogos extraídos de conversas pessoais e de grupos de WhatsApp em que figuraram como interlocutores Ana Zilda, Carlos Adriano e Leidiane Barroso, ora representados. Nos diálogos entre Leidiane e Carlos Adriano, são mencionadas aquelas transferências financeiras que o Ministério Público muito bem ressalvou, a alguns apoiadores em troca de votos. Em determinado momento das conversas, Leidiane informa o montante a ser direcionado pela campanha de Adriano, os quais teriam tabulados em uma planilha por Ana Zilda, e o candidato Carlos Adriano, anuindo, forneceu a relação de pessoas beneficiárias. Então, eu tenho aqui a imagem, está transcrita aí no meu voto, Excelência, na folha 36, todo esse diálogo estabelecido entre eles. Nessa mesma conversa, o Carlos Adriano fala da entrega de cestas básicas que teriam custado R$ 825. Está transcrito também no meu voto. Também essa transcrição feita pelo Ministério Público, do áudio, em que o Carlos Adriano menciona já ter liberado valores para as lideranças de sua campanha e, por isso, precisa saber o que estão fazendo, a fim de que sejam cobrados nas respectivas tarefas. Vou repetir aqui, mas é aquilo, né? A gente tem que saber o que as lideranças deles estão fazendo, tem que ligar, passar a lista e dizer, olha,
começar a fazer o trabalho, entendeu? Quem são as lideranças da Grace? Já estão no grupo, tem que começar a ligar. Por isso que eu te falo a importância do meu escritório estar funcionando. As pessoas saberem quem é quem e quanto já está saindo do meu bolso. Os diálogos revelam que os representados continuamente atuaram mediante abuso do poder econômico na campanha de Carlos Adriano, agindo mediante oferecimento de dinheiro e outras vantagens. Eu transcrevo aqui outros atos, aquele, inclusive, foi dito pelo Ministério Público, mas eu vou repetir para os colegas e para as colegas, porque é assim como eu estou conversando com a mamãe. Tem certas pessoas que a gente não pode deixar solta por aí. E como eu falei com a mamãe também, quem tiver que ser comprado, vai ser. Porque tu sabe que Clarine não é uma liderança lá, mas sim pode ser uma referência boa. Ela pode ter uns votos lá importantes para a gente. Então, essas pessoas a gente não pode largar assim e pronto. Isso daí a gente tem que ter um jogo de cintura, entendeu? O que a gente pode pensar é, a pessoa pode ser comprada agora ou depois. Então, excelências, esses e outros diálogos que estão aqui no meu voto deixam de forma clara as duas condutas vedadas, e é exatamente a captação ilícita e também o abuso do poder econômico. Então, por isso, com base em todos esses elementos e mais alguns que eu alinhava em meus votos, é que a minha conclusão é pela procedência parcial do pedido na representação para cassar o diploma regido de Carlos Adriano Dias da Costa e ainda aplicar a multa no valor de R$10.000 e de ofício reconhecer legitimidade passiva de Leidiane Barroso Moreira e Ana Zilda da Silva Nascimento. Isso em relação à representação especial. E no item 2, a procedência do pedido na ação de investigação judicial eleitoral para aplicar aos investigados Carlos Adriano Dias da Costa, Leidiane Barroso Moreira e Ana Zilda da Silva Nascimento a sanção de inelegibilidade para as eleições que se realizarem nos 8 anos subsequentes à eleição que se verificou por abuso de poder econômico. Esse é meu voto. Ok, como voto da juiz Anselmo Gonçalves. Acompanho integralmente o relator. Juiz Paulo Madeira. Acompanho integralmente, presidente. Juíza Tina Souza. Com o relator, excelência. Juíza Paola Santos. Acompanho o relator. Juiz Rivaldo Valente. Me acompanhe, senhor presidente. Eu também acompanho e anuncio o resultado. TRE do Amapá, a unanimidade, excluiu da representação a Leidiane Barroso Moreira e Ana Zilda da Silva Nascimento por ilegitimidade, conheceu das ações e, no mérito, julgou procedente a representação para cassar o diploma de Carlos Adriano e aplicar-lhe a multa, e procedente também a AIGE para declarar a inelegibilidade aos investigados, cassando o diploma de Carlos Adriano nesta ação eleitoral, tudo nos termos do voto do juiz relator. Vamos chamar em julgamento o item 7 da pauta, prestação de contas anual 0600-104 de 2023, origem Macapá, relatora Paola Santos, interessado é o PT, Partido dos Trabalhadores, Arisson Alain de Souza da Silva e José Luiz Nogueira de Souza, comporão a turma julgadora com a relatora, os juízes Rivaldo Valente, Carmo Antônio, Anselmo Gonçalves, Paulo Madeira, Tina Souza e João Lage. Presidente, eu manifestei minha suspeição nesse processo. Doutor Rivaldo, então, declara o doutor Rivaldo não comporá a turma, ele se manifestou no processo pela suspeição. Então, retificando, a turma... Esse processo eu vou pedir a retirada de pauta para diligências. Então, convertido em diligências, retirada de pauta, convertido em diligência a pedido da relatora, né? Beleza, então vamos chamar em julgamento o item 8 da pauta, embargo de declaração na representação especial 060-1475 de 2022, origem Macapá, relatora juíza Paola Santos, embargante é a coligação Amapá para Todos, Solidariedade, União, PP, PL, Federação PSDB, Cidadania, PDT e Republicanos. A embargada é Raíssa Cadena Furlan, Gonçalo Gibran Pinheiro Borges, João Carlos Calage Alvarenga,
e a coligação Eficiência e Trabalho. Comporão a turma jogadora com a relatora, os juízes Rivaldo Valente, Carmo Antônio, Anselmo Gonçalves, Paulo Madeira, Tina Souza e João Lages. Ilustre relatora com a palavra. Obrigada, presidente. Cuidos autos de embargos de declaração opostos pela coligação Amapá para Todos em face do acordo do TRE Amapá 8104, que julgou improcedente a representação especial fundamentada na suposta prática de conduta vedada por Raíza Cadena Furlan, Gonçalo Gibran Pinheiro Borges, João Carlos Calege Alvarenga e coligação Eficiência e Trabalho. A embargada alega em síntese que o acordo lhe seria omisso em relação à aplicação do artigo 86, parágrafo 2º da resolução do TSE 23.610 de 2019, que regulamenta a restrição imposta pelo artigo 77 da Lei das Eleições. Destacou que a Prefeitura de Macapá teria denominado o evento como inauguração e que é vedada a participação de candidatos em eventos assemelhados à inauguração de obras públicas. Ao final, pugnou pelo acolhimento dos aclaratórios e concessão de efeitos infringentes, para que seja julgada procedente a representação e cassados os registros dos representados. A embargada em contrarrazões argumentou que a decisão foi clara ao afirmar que houve 2 momentos distintos, um de inauguração de obra e outro evento esportivo, organizado pela Coordenadoria Municipal de Esportes, que em nada se assemelha a uma inauguração. Ao final, requereu o não provimento do recurso. O Ministério Público Eleitoral se manifestou pelo não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, pelo não provimento em razão da inexistência do vício alegado. É o relatório. O relatório pode prosseguir, doutor. Aclaratórios tempestivos, presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos, e, no mérito, adianto que não merece acolhida a insurgência. O voto condutor do acórdão combatido ele foi inequívoco ao pontuar que houve 2 momentos distintos, dos quais a candidata representada teve participação comprovada em somente um, a corrida, que antecedeu a inauguração da Via Expressa Aníbal Barcelos. Inexiste, portanto, qualquer omissão a ser sanada, mas tão somente o descontentamento com a decisão prolatada por este colegiado. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho integralmente o acórdão. É o voto. Se não houver divergência, eu anuncio o resultado. TRE do Amapá, a unanimidade conheceu e rejeitou os embargos nos termos do voto da juíza relatora. Em julgamento, item 9 é o embargo de declaração na prestação de contas 0601233 de 2022, origem Macapá, relatora juíza Paola Santos, embargante Ministério Público Eleitoral, embargada Stephanie de Almeida Brandão. Comporão a turma com relatora, juízes Rivaldo Valente, Carmo Antônio, Anselmo Gonçalves, Paulo Madeira e João Lages. Ilustre relatora com a palavra. Obrigada, presidente. Cuido dos autos de embargo de declaração opostos pelo Ministério Público Eleitoral em face do acórdão do TRE Amapá 7960, que julgou desaprovadas as contas de Stephanie de Almeida Brandão. As razões dos embargos aqui elas são tanto quanto os apontamentos de omissão do acórdão, no que diz respeito à generalidade das provas que foram apresentadas pela candidata, deixando de observar dispositivos da norma de regência. Ao final, o Ministério Público lhe requereu o conhecimento e o acolhimento dos embargos. E a embargada ela não apresentou contrarrazões. É o relatório. Relatório, Vossa Excelência, pode prosseguir. Aclaratórios tempestivos e presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos. E, no mérito, nego-lhe provimento por verificar o enfrentamento de todos os pontos aventados pelo órgão ministerial, não havendo, portanto, nenhuma omissão a ser sanada, apenas o descontentamento com as teses firmadas por esta Corte. Sendo assim, não acolho os embargos e mantenho integralmente o acórdão recorrido. É o voto. Não houver divergência, anuncio o resultado. TRE da Amapá, unanimidade, conheceu e rejeitou os embargos nos termos do voto da juíza relatora. Em julgamento, o item 10 é o embargo de declaração na prestação de contas 0600956 de 2022, origem Macapá, relatora juíza Paola Santos, embargante Ministério Público Eleitoral, embargada Sandra Oana de Lima Nery Barcelos. Comporão a turma com a relatora os juízes Rivaldo Valente, Carmo Antônio, Anselmo Gonçalves, Paulo Madeira e João Lages. Relatora com a palavra. Trata-se os autos de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Eleitoral em face do acórdão 7951 do TRE Amapá, que julgou aprovadas com ressalvas as contas de Sandra Oana de Lima Nery Barcelos. As razões dos embargos
aqui também são quanto à omissão no acórdão, no que diz respeito à não aplicação da teoria dos precedentes e também quanto à generalidade das provas que foram apresentadas pela candidata, requerendo, então, o conhecimento e o acolhimento dos embargos. Embora devidamente intimada, a embargada não apresentou contrarrazões. É o relatório. O relatório pode prosseguir, doutora. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos e, no mérito, o que se verifica é o enfrentamento de todos os pontos aqui aventados pelo órgão ministerial, não havendo, portanto, nenhuma omissão a ser sanada. Então, ante o exposto, não acolho os embargos e mantenho integralmente o acórdão recorrido. É o voto. Se houver divergência, anuncio o resultado. O TRE da Amapá, por unanimidade, conheceu e rejeitou os embargos nos termos do voto da juíza relatora. E, finalmente, o item 11 da pauta, embargos de declaração na prestação de contas eleitorais 060 a 11/19 de 2022, origem Macapá, relatora juíza Paola Santos, embargante Ministério Público Eleitoral, embargado Dirley Furtado da Silva. Comporão a turma com a relatora, os juízes Rivaldo Valente, Carmo Antônio, Anselmo Gonçalves, Paulo Madeira, Tina Souza e João Lages. Relatora com a palavra. Trata-se de embargos opostos pelo Ministério Público Eleitoral em face do acordo 854 do TRE Amapá, que julgou aprovadas com ressalvas as contas de Dirley Furtado da Silva. Aqui também as razões dos embargos são quanto à falta de aplicação da teoria dos precedentes e omissão no acordo no que diz respeito à não aplicação, quanto à generalidade das provas que foram apresentadas pela candidata, requerendo então o conhecimento e acolhimento dos embargos. Embora devidamente intimada, a embargada não apresentou contrarrazões. É o relatório. O relatório pode prosseguir, doutora. Com aclaratórios tempestivos e presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos e, no mérito, também se verifica o enfrentamento de todos os pontos aventados pelo órgão ministerial, não havendo, portanto, omissão a ser sanada. Ante o exposto, não acolho os embargos e mantenho integralmente o acórdão recorrido. É o voto. Se não houver divergência, anuncio o resultado. O TRE da Amapá, unanimidade, conheceu e rejeitou os embargos nos termos do voto da ilustre relatora. Ilustres pares, não havendo outros processos, declaro encerrada a nossa sessão, agradecendo a presença de todos. Tenham todos um bom final de semana. E vamos torcer, Paulo, na sexta-feira, no sábado amanhã, que o Flamengo assuma finalmente a liderança. Um abraço, boa final de semana a todos. Presidente, boa aula lá na universidade. Não, o Fogão ainda vai ganhar esse campeonato. Obrigado, Carmo. Bom retorno, Carmo. Um abraço para quem está com o vídeo.